O livro de Jó, capítulo 14. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem, nascido de mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, Senhor, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passará além destes. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem se enxergará de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura, em hebreu, Sheol, e me ocultastes até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate, esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Afeiçoaste à obra das tuas mãos, mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se a rocha e se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa, tu mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne, nele tens dores, e a sua alma nele lamenta. Capítulo 15. Elifas acusa Jó de impiedade. Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem, e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor, e diminuis
os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou fostes gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus? A ti somente limitastes a sabedoria? Ou ouviste o secreto conselho de Deus? A ti somente limitastes a sabedoria? Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja entre nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Porque te arrebata o teu coração e porque piscas os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água? Elifas mostra que o ímpio é atormentado nesta vida. Escuta-me e mostrar-te-ei, e o que vi te contarei. O que os sábios anunciaram e o que ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos homens está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada? Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos, portanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas e em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-te montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas a chama do fogo, secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa.
antes do seu dia ela se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá, sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a da oliveira, porque o ajuntamento dos hipócritas se fará fértil, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre preparará enganos. Capítulo 16. Jó acusa a seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim estas palavras de vento? Ou que te irrita, para assim responderes? Falaria eu também como vós falais? Se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disso é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os dentes contra mim, aguça o meu adversário os olhos contra mim, abrem a boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me Deus ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço, e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Cercaram-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o cilício, e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas palavras e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura.
Porventura, não estão zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque ao seu coração encobristes o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que, lisonjeando, fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles, pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram, e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração, aspirações, em hebreu, as possessões. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até aos ferrolhos do Seol, em hebreu Sheol, que é abismo ou lugar dos mortos ou inferno, quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então, Bildade, o suíta, disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para a outra. Por onde quer
que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a sua destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Capítulo 19. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram. Como um estranho, vim a ser um estrangeiro a seus olhos. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, o meu bafo se fez estranho, a minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezaram, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim.
Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que, por fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer, porque o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Acusação, ou em hebreu, palavra ou matéria. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito de meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu, a sua cabeça chegue até às nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que ouviam dirão: Onde está? Como um sonho, voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que ouviu jamais o verá, nem olharás mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor na sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las-á do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes e os rios e os ribeiros de mel,
e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As tendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva. Capítulo 21. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó e disse: Ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirvas de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo a algum homem? Mas, ainda que assim fosse, por que senão angustiaria o meu espírito? Olhai para mim, e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque, quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na posteridade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações?
Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago, para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe o furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque dizeis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura, ou não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são dores, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Capítulo 22. Elifas acusa Jó de diversos pecados e exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhorastes a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojastes das vestes? Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão.
Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e tu perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas tu cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes: que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura, consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que, longe de mim, o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: na verdade, os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, será edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Capítulo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras
com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali, o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera à mão esquerda, não o vejo. Encobre-se à mão direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, provê-me, e sairei como o ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que, se a alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Capítulo 24. Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nesta vida, visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, porque não veem os seus dias os que o conhecem? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa, o campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem veste e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem
os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me virá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram. Não conhecem a luz, porque amanhã, para todos eles, é como sombra de morte, porque, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril, que não dá à luz, e à viúva não fazem bem. Até aos poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alcança e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Capítulo 25. Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão o domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Capítulo 26. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor, como aconselhastes aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era. Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos
tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo 27. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus ao meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. À minha justiça me apeguei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o perverso. Porque qual seja a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isto. Porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será a parte de Deus, a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberam do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se fartarão de pão. Os que ficarem dele, da morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestes como lodo,
ele as aparelhará, mas o justo as vestirá. O inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como a guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido. Seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas de noite. O arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele e não o poupará. Irá fugindo da sua mão, cada um baterá contra ele as palmas das mãos e do seu lugar o assobiará. Capítulo 28. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar disse: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar o ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira, como ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por jóia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comparar por ouro puro. De onde, pois,
vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves dos céus. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Capítulo 29. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus, ou a amizade, estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos.
a minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-se como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor, de míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra, e das rochas bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos, mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha, e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, ou nobreza, e como nuvem passou a minha felicidade. Agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias de aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Laçou-me na lama
e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, com a qual força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes, mas não estenderás a mão para um montão de terra. Se houver clamor nele, na sua desventura, porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam, denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões, ou chacais, e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 17 capítulos do livro de Jó, vemos a continuação dos três amigos dele, na tentativa de consolarem, acabavam por acusarem-o injustamente, conforme as defesas de Jó. No capítulo 14, Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. No verso 4, ele questiona: quem do imundo tirará o puro? E já responde que absolutamente ninguém. No verso 10, ele afirma acerca de que, morrendo o homem, é consumido, e rendendo o homem o seu espírito, então, onde está? Sabemos que a Sagrada Escritura descreve em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, de que há dois destinos para o ser humano. O justo, ao morrer, é levado ao seio de Abraão, ao passo que o incrédulo ou ímpio é sepultado e aguarda o juízo num lugar de tormentas. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, declara que o espírito volta para Deus que o deu e a alma para o lugar de descanso, aguardando a primeira ressurreição ou o juízo. Hebreus, no capítulo 9, verso 27, declara que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Sendo assim, temos que buscar ao Senhor enquanto estamos vivos, conforme declara Isaías 55, verso 6.
pois este é o tempo que temos para adorar e louvar ao eterno Criador e estarmos em harmonia com Ele. No verso 14, uma questão. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Sabemos que as Escrituras declaram acerca da ressurreição. Portanto, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, disserta-se que ao toque da última trombeta haverá a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja naqueles que estiverem vivos para este evento, onde Cristo resgatará a sua noiva para o seu julgamento, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. No capítulo 15, dos versos 1 a 16, Elifas acusa Jó de impiedade. Dos versos 7 a 11, algumas perguntas, onde Elifas tenta mostrar quem é o homem perante o Todo-Poderoso. Questiona também a Jó se ele ouviu o secreto conselho de Deus e se somente a Jó Deus limitou a sabedoria. No verso 15, uma frase para meditar, pois questiona se o Senhor Deus não confia nos seus santos. Sabemos que em parte confia, tanto que delegou ao homem a responsabilidade de divulgar a mensagem da salvação. Dos versículos 17 a 35, Bildade mostra que o ímpio é atormentado nesta vida. No verso 30, descreve que o Senhor, com o assopro da sua boca, destruirá a todos os ímpios. Isto acontecerá na volta em glória do Senhor Jesus com a sua noiva para o reino milenar. No capítulo 16, Jó acusa a seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Nos versos 4 e 5, Jó declara que se eles estivessem em seu lugar, ele os fortaleceria com a palavra de consolo da sua boca, e não conforme seus amigos procediam para com ele. No verso 13, Jó declara que os flecheiros do Senhor atravessaram os seus rins e não poupam a ele. No verso 17, Jó declara que a sua oração era pura perante ao Senhor, bem como não houve violência nas suas mãos. No verso 27, Jó demonstra que não podemos contender contra o Senhor, mas sim interceder um pelos outros, como filho do homem pelo seu amigo. No capítulo 17, verso 4, Jó declara que ao seu coração Deus encobriu o entendimento, bem como no verso 6,
lamenta, porque quanto a ele, Deus o colocou como provérbio. No verso 8, explana que o inocente se levantará contra o hipócrita. No verso 15, declara onde está a sua esperança e quem poderá ver a sua esperança, que sabemos está no Senhor. No capítulo 18, Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. No capítulo 19, Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos, onde no verso 3 mostra que já por 10 vezes seus amigos têm o envergonhado. No verso 6, declara que Deus é quem tem transtornado e tem cercado a ele com a sua rede. No verso 17, lamenta que até sua esposa tem estranhado o seu bafo e os seus filhos não reconhecem a sua súplica. Dos versos 23 a 29, Jó demonstra que o seu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra e confessa que ele verá a Deus. No verso 29, declara que o furor traz os castigos da espada. No capítulo 20, Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. No verso 3, declara que o Espírito do nosso entendimento responderá por nós. No verso 5, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas dura apenas um momento. No verso 29, a declaração de que a porção do homem ímpio é a escuridão e a ira do Senhor que se derramará sobre eles. No capítulo 21, Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam de prosperidade nesta vida. No verso 9, descreve que as suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Nos versos 13 e 14, descreve que na prosperidade gastam os seus dias, no momento descem à sepultura, e que não desejam ter o conhecimento dos caminhos do Todo-Poderoso. Ressaltamos que em Eclesiastes, Salomão declarou que tudo é vaidade. No verso 18, a explanação porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. No verso 30, esclarece que o mal é preservado para o dia da destruição, que é o dia da ira do Senhor. No capítulo 22, Elifas acusa Jó de diversos pecados e o exorta
ao arrependimento. No verso 29, declara que, na verdade, os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. No verso 24, declara que amontoarão ouro como pó e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. No verso 27, declaração acerca da recompensa da fidelidade e do temor do Senhor, pois tu orarás a Ele e o Senhor te ouvirá, e então pagarás os teus votos. No verso 29, haja exaltação e Deus salvará ao humilde. No capítulo 23, Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. No verso 3, ele suspira: Ah, se eu soubesse que poderia o achar, então me chegaria ao seu tribunal, que é o tribunal de Cristo, onde ele dará as recompensas conforme as obras de cada um. No verso 4, esclarece que, com boa ordem, exporia ante ele a sua causa, e que a sua boca encheria de argumentos. No capítulo 24, Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem o castigo nesta vida. No capítulo 25, Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. No capítulo 26, Jó repreende a Bildade e exalta o poder de Deus, onde, no verso 7, declara que Deus, ao norte, estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. No verso 10, a declaração de que ele marcou um limite à superfície das águas em redor. No verso 10, declara que Deus marcou um limite à superfície das águas em redor da terra e até aos confins da luz e das trevas. No capítulo 27, Jó sustenta sua integridade e sinceridade. No verso 2, declara que vive Deus, que desviou a sua causa, e o Todo-Poderoso amargurou a sua alma. No verso 9, ele questiona se porventura Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a tribulação. No capítulo 28, o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é um dom de Deus. No verso 11, traz-se uma alusão de que a sabedoria está escondida. No verso 18, a explanação de que adquirir a sabedoria é muito melhor do que adquirir riquezas, ouro, prata, pedras preciosas e afins. Nada
se compara com o valor da sabedoria divina. No verso 19, descreve que nada se igualará à sabedoria, nem mesmo o topázio da Etiópia, não podendo a comparar com o ouro puro. No verso 24, a descrição de que Deus vê tudo desde as extremidades da terra, como tudo que há debaixo dos céus. No verso 28, um paralelo de que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal a inteligência. No capítulo 29, lamentação de Jó, lembrando o seu primeiro estado. No verso 4, ele relembra como era os seus dias da mocidade, quando o segredo de Deus ou a amizade estava sobre a sua tenda. No verso 11, declara que todos o tinham como bem-aventurado. No verso 21, declara que todos esperavam em silêncio para ouvirem o seu conselho. No verso 23, alusão à chuva tardia, que é o derramar do novo Pentecostes. Nesta parábola, Jó apresenta esta que é esperança nossa antes da volta do Senhor, conforme declara Joel, capítulo 2, verso 31, parte B. No capítulo 30, Jó descreve o estado miserável em que caiu. Shalom Adonai. Até breve. Suas eiras se encherão de trigo, Brasil. Ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Brasil, ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo, Brasil. Ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite, e comerás abundantemente
glória revelada sobre ti está, Brasil. Ouve, ó Brasil, plenitude e unção do Espírito terás. Senhor teu Deus, que maravilhosamente, maravilhosamente para contigo proceder, Brasil, és do Senhor Jesus. Então o Senhor mostrou-se zeloso por sua terra e teve piedade do seu povo. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se. As eiras se encherão de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor. Então vocês saberão que eu estou no meio de vocês, Brasil.